ministrado no coração dele, Pai. Que os corações, Pai, nessa noite estejam, Pai, como terra boa, pronta, Pai, para receber a semente da Tua palavra, para que frutifique, Pai. Abençoa, Senhor, a casa dele, a família dele, Pai, e traga a memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele e frutifique, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja amada do Senhor. Boa noite. Vocês estão animados ou não? Hoje é culto de ceia. Vocês vão daqui a pouquinho participar aí do sangue e do corpo de Cristo, representados pelo pão e pelo cálice. Então temos que nos animar, porque os louvores aqui falaram conosco grandemente que o nosso Deus é santo. Graças a Deus, o Espírito Santo já se faz presente em nosso meio. A mesa da ceia já está posta, os corações dispostos a ouvir a poderosa palavra de Deus, e depois nós vamos ceiar juntos como cristãos que cremos no sangue derramado lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje encerrando a série Jesus é. Quem foi abençoado por essa série? Eu fui muito abençoado. Graças a Deus, Deus nos levou num entendimento, como nós dissemos aqui, muito profundo de quem é Jesus, do teu poder, da tua soberania. Então foram domingos aqui falando de quem Jesus era, o que Jesus fez, o que Jesus foi, o que Jesus é para nós, e nós entendemos muito desse amor, que é o amor ágape do nosso Senhor. Amém? E hoje, sendo noite de ceia, nós vamos continuar falando de Jesus, desse amado da nossa alma, que é o nosso Senhor Jesus, e vamos meditar hoje sobre um versículo que para mim é a maior promessa da nova aliança, é um dos versículos mais conhecidos da palavra, e a essência do Evangelho, ela está resumida nesse versículo que nós vamos ler hoje, encerrando a série Jesus é, para que a gente medite também, irmãos, no sacrifício vivo de Jesus, porque hoje é o dia de nós lembrarmos do sacrifício de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Então é com muita reverência que estamos aqui nessa noite, porque há 2000 anos atrás, o corpo de Jesus foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados e recebemos a vida eterna, o dom gratuito de Deus. Que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações nessa noite. Qual que é esse versículo que é um dos mais conhecidos? João 3,16. Na verdade, não precisaríamos nem abrir, né, se for pensar bem. Por quê? Pastor, eu conheço, o crente começou a ler a Bíblia, logo ele já vai estar sabendo o que está escrito em João 3,16. Na escola dominical, na escolinha das crianças, nos discipulados, nos estudos bíblicos, quando a gente vai fazer o nosso devocional. Eu quero que vocês projetem, por favor, irmãos, na ACF, a mídia, para nós vamos ler juntos aqui. Então, o João 3,16... irmãos, ele é tão conhecido, o que acontece quando é muito conhecido o texto da Bíblia? A gente acha que não precisa mais passar por ele. Nós estamos lá lendo João 3, a hora que chega lá no 16, essa parte eu já sei, a gente já pula lá para o 17. E assim acontece com alguns versos da Bíblia. Quando nós sabemos aquela parte, a gente acaba pulando para outra parte, e nós perdemos daí revelações frescas, revelações novas que o Senhor nos daria. Sabem por quê? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Cada vez que você abre ela, em alguma passagem, Deus vai falar com você de uma forma diferente. Por isso que as pregações sobre Cristo, sobre a cruz, sobre as Escrituras, são desde quando a Bíblia é Bíblia, sempre sendo repetidas e sempre tem algo novo para os nossos corações. A prova disso foi a série, né, pastora? Jesus é, como nós fomos abençoados com cada palavra que foi ministrada aqui. Então, na verdade, nós precisamos sim ler o texto. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita na sombra do Altíssimo
o Salmo 91, tudo posso naquele que me fortalece, todos esses versículos, por mais que a gente saiba, nós devemos sempre lê-los. Amém? Então nós vamos exercitarmos isso hoje. Nós vamos projetar aqui na ACF, Almeida Corrigida Fiel, o João 3,16 é o verso que nós vamos hoje, nesse culto de ceia, encerrar a nossa série. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Agora nós vamos fazer um teste aqui só com as mulheres, tá bom? 1, 2, 3. Porque Deus... Amém. Agora os homens, os varões de guerra, vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou. Para fecharmos, vamos todos juntos agora, né? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, iniciando a nossa semana na Tua casa, onde é o melhor lugar, onde é o lugar mais seguro para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso aprendizado, para a nossa proteção, Senhor. Então, nessa noite, Pai, venha com a Tua porção de bênçãos, Senhor. Renova nossas forças, Pai, nos dê ouvidos atentos, Pai. Encontre em nosso meio verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos pegar dessa porção nessa noite, guardar em nossos corações, para que quando for preciso, Senhor, essa palavra pregada salte, Senhor, para os nossos corações e podemos praticá-la, Senhor, porque o mundo carece, Senhor, o mundo carece da Tua misericórdia, do Teu toque. A nossa família precisa, Senhor, a cidade precisa, o país precisa, as nações precisam do Teu amor, da Tua graça. Estamos aqui, Senhor, diante, Senhor, da essência resumida do Teu Evangelho, Senhor, a palavra que nos traz a revelação da salvação eterna. Então nos ministra, Senhor, como Tu queres nessa noite e nos dê ouvidos atentos, Senhor, para que nós não percamos um só minuto, Senhor, o que for falado aqui, vindo do alto, da fonte inesgotável, para os nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Você crê nesse versículo que nós lemos? Eu creio, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que Ele fez? Deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo tem muitos saberes para aprendermos até o grande dia. Não devemos, então, achar que é um versículo que nós só sabemos de cor. Devemos aproveitar tudo aquilo que o Senhor nos fala. Glória a Deus. Então, nós vimos que é bem conhecido, mas também ele é profundo. João 3,16, ele nos traz revelações verdadeiras para o nosso conhecimento, irmãos, do plano de Deus para a humanidade, revelações do Teu grande amor para com cada um de nós. Nós que somos seres humanos frágeis, temos uma missão aqui que muitas vezes não conseguimos cumpri-la se não for o amor e a misericórdia do nosso Senhor. E está tudo escrito aqui, e esse amor de Deus, ele foi materializado em Jesus. Jesus, quando nos amou, Ele nos deu o melhor, Ele teve uma atitude, não foi só verbal. E a prova desse amor pela humanidade é Jesus, que é o tema de hoje. Jesus é a prova do amor de Deus. Então, biblicamente falando, o amor não é só um sentimento, é uma atitude. Amor na Bíblia tem que ter alguma ação para que nós possamos viver o que de fato Jesus nos ensina acerca desse maior fruto do Espírito, que é o amor. E eu quero então, irmãos, compartilhar com vocês nessa noite essas verdades contidas
nesse versículo que é considerado o texto áureo da Bíblia, o texto de ouro da Bíblia, para que nós possamos ser edificados nessa noite, em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, esses minutos agora que nos restam, eu peço a atenção para que o Senhor nos encha dele nessa noite, nos esvazie de nós mesmos e que possamos ser edificados, como nós fomos ao longo dessa série. Hoje, sendo culto de ceia, é ainda um dia mais especial para cada um de nós. Amém? Então, João 3,16 tem alguns pontos, algumas verdades que nós vamos aqui disseminar aqui rapidamente para que nós possamos ainda ter o tempo para a ceia. A primeira verdade delas é que a maior atitude de Deus em relação a nós homens é o amor. É o que nós falamos aqui. A maior atitude de Deus em relação ao homem, qual é? É o amor. E isso foi provado através da vinda de Jesus. Então Deus apenas não falou que Ele amaria o mundo, Ele amou de tal maneira. Isso nos mostra a dimensão do amor de Deus a todo povo, raça, tribo e nações. Porque Ele amou a todos, não foi um grupo específico. Então isso aqui, a princípio, João 3,16, nos mostra a extensão do amor de Deus. Ela engloba todos os seres humanos, de um Deus que não faz acepção de pessoas, de um Deus que tem um amor ágape incondicional e que nós não merecemos. Mas olha que interessante, esse amor de Deus muitas vezes é questionado por pessoas e infelizmente até por cristãos. Nós já ouvimos, né, pastora? Pessoas decepcionadas com Deus e fazendo questionamentos. Você alguma vez já duvidou do amor de Deus por você? Pastor do céu, que pergunta. E quando nós somos tentados a duvidar do amor de Deus? Quando dói, quando estamos com aflições, quando estamos no desespero, quando parece que não temos mais saída, quando tudo está mal. Às vezes a gente fala, será que Deus me ama assim mesmo? Ou será que eu fiz alguma coisa errada e Ele está me castigando? A gente não consegue entender o amor verdadeiro de Deus, que não depende das nossas ações, para todo aquele que nele crê. Então esse amor não vem destituído da dor, da aflição, mas vem da capacidade que Deus nos dá para superá-las através da fé. E é de passo em passo, de glória em glória, que nós vamos superando todas as dificuldades, as dores, as aflições, sem questionar o amor de Deus, porque Ele está conosco. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Para Deus, você é grande, você é muito maior que a sua dor, por isso que Ele permite. Ele sabe que teríamos aflições, e Ele mesmo fala isso, e Ele sabe que não existe dor alguma maior do que você. Ele confia em você, assim como Ele confiou em Moisés, em Abraão, em Josué, em Paulo, em João, em Daniel, em todos aqueles que Ele deu uma missão, assim como Ele nos deu também essa missão abençoada de amá-lo, de adorá-lo, de passar da tua santa e poderosa palavras. Então, Ele nos ama com amor eterno, com dor, irmãos, ou sem dor. É só nós lembrarmos de quem? De Jó. O que aconteceu com Jó? Todos nós sabemos. O amor que estava envolvido naquela situação de Jó, até ele ser restituído. Mas a palavra nos diz, sobretudo, Jó não pecou. Porque ele amava a Deus, então ele entendeu. Jó entendeu que ele deveria amar a Deus tendo ou não tendo, com bonança ou com sequidão. Quem não entendeu isso foi a mulher dele. Então, ele disse, Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor, e ele foi honrado pelo Senhor. É difícil entender isso, mas tinha a mão de Deus sobre Jó, e Ele permitiu que aconteceu aquilo para que hoje nós estivéssemos aqui, 9 de novembro de 2025, falando de Jó, como uma escola para as nossas vidas. Então nós não estamos em uma bolha anti-dor, anti-aflição, senão a vida não teria graça.
no culto de mulheres, nós estávamos depois do culto lá na frente, nós estávamos ajudando na parte de estacionamento, e depois que terminou, viemos aqui, estava todo mundo já quase indo embora, eu e a Isa ministramos uma pessoa ali que estava numa situação de desespero, e nós falamos justamente isso, né, Isa? Sobre esse amor de Deus, e que você só é o que você é por conta de tudo aquilo que você passou, de toda dificuldade, de toda dor. Nós falamos, não tem dor que não tenha um propósito. Há propósito em cada deserto para o nosso crescimento, e é isso que nós começamos a ministrar àquela pessoa, até que ela entendeu que o que ela passou vai servir para ela ministrar outras pessoas que passarem pela mesma situação, e que Deus permitiu porque sabia que ela iria suportar aquela dor. Então, quando nós entendemos que somos alvos desse amor, a gente sempre lembra, o nosso Redentor, Ele vive, Ele venceu a morte, Ele reina para sempre, Ele virá para nos buscar, porque Ele tem amor eterno. O nosso Redentor, Ele vive e tem amor eterno. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui em João 3,16, é que essa atitude de Deus maior em relação ao homem é sempre acerca do amor. Amém? A segunda verdade, qual que é? É o nosso tema de hoje, a prova do amor de Deus. O que foi a prova do amor de Deus? Se na dor muitos duvidam do amor de Deus, quando está dolorido, quando está com aflição, às vezes a pessoa questiona, olhando para Jesus a gente tem a prova desse amor, que Deus deu o teu único filho por amor a nós. Esse amor de Deus foi uma atitude que materializou esse amor por nós. O que Ele fez? Ele deu o teu filho. Então, nas nossas orações, nós que somos crentes, nós devemos sempre nos lembrar do quê? De pedir para Deus que Ele nunca permita que nós possamos esquecer do seu amor. Senhor, nunca permita que eu esqueça do teu amor por mim, que o Senhor me ama, que o Senhor enviou o teu filho por amor a mim. Por quê? Porque eu sei, meus queridos, que é o amor de Deus que nos sustenta. É o amor de Deus que te sustenta? É o amor de Deus que nos sustenta. Então, quando a gente está sem amor das pessoas, sem compreensão, é o amor de Deus que nos sustenta. Quando estamos com dificuldades, no vale da sombra da morte, é o amor de Deus que nos sustenta. Esse amor que não nos abandona e não nos trai. É diferente do amor do homem. A prova do amor de Deus para nós foi enviar o que Ele tinha de melhor para nos salvar. Então nunca esqueçamos do amor de Deus por nós. Para que nós não esqueçamos do amor de Deus por nós, o que nós temos que fazer? Olhar para a cruz. A cruz mostra a prova do amor de Deus. Hoje é noite de ceia, noite de refletirmos sobre o sacrifício de Jesus. Então lá na cruz está essa prova. Está difícil? Olha para a cruz. Está doendo? Olha para a cruz. Te abandonaram? Olha para a cruz. Olhando para essa cruz, nós vamos nos lembrar do amor maior, daquele amor que nos amou primeiro e que faz tudo por nós e que jamais nos abandona. Nunca se esqueça, nós que somos cristãos, de que um dia Ele morreu por nós, deu sua vida por nós. E é por isso que nós temos a convicção, a certeza, que nós fecharemos os olhos aqui e abriremos os olhos na glória, junto com o nosso Senhor. Então nós possamos sempre lembrar disso, olhar para a cruz. E olhando para a cruz a gente se lembra do quê? Daquele homem que curou cegos, daquele homem que curou enfermos, daquele homem que multiplicou pães, como foi falado aqui no momento da oferta, aquele homem que ressuscitou mortos, aquele homem que amou quem só Ele poderia amar, aquele que ninguém quis amar, Ele foi e amou. Os excluídos, aquele que todos rejeitavam, Ele foi e amou. Na cruz nós vamos trazer isso à memória, que Ele nos ama apesar da nossa falha. Então foi um ato de amor verdadeiro de Deus,
mandar teu filho para ser transpassado por nossas transgressões em uma cruz, para que nós estivéssemos aqui hoje como povo da salvação, como povo justo, escolhido por Deus. E tudo isso para um homem chamado Fernando, para uma mulher chamada Jacira. Ele fez tudo isso por um homem chamado Dirceu, por uma mulher chamada Lucilene, por uma mulher chamada Luísa, por um homem chamado Rafael. Cada gota de sangue, por um homem chamado Sérgio, por um homem chamado Ronaldo, por uma mulher chamada Michela, por uma mulher chamada Rose, pelo Nilson. Ele já tinha nos tecido no ventre das nossas mães. E o amor foi por você, foi por mim e foi por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você acha que ninguém te ama verdadeiramente, eu te digo com convicção que Jesus te ama com amor eterno. E Ele te espera na eternidade de braços abertos. Vem, amado da minha alma, entre no gozo celestial para todo o sempre. Nós não conseguimos às vezes entender. Falando isso, já cai por terra questionar Deus, né? Questionar esse amor. É algo muito profundo, e é como aquela canção que diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você consegue saber o preço do seu pecado na cruz? Vou te fazer uma pergunta, mas não fique constrangido. Você morreria por alguém como você? Deus me fez essa pergunta quando eu estava orando por essa palavra. Você morreria por alguém como você? Misericórdia, né? A pastora está rindo aqui. Romanos 5, 8 e 9, nos diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Amém? Ele nos amou quando éramos pecadores. E o sangue derramado nos lavou de todo pecado. Olha que plano, que prova que Deus mandou do amor dele para cada um de nós. Amém? Então a maior atitude de Deus em relação a nós é o teu amor. A prova do seu amor foi Jesus. E o terceiro, a expectativa, irmãos, agora que peguem, de Deus para conosco, para mim e para você, é que nós creiamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. E falo uma coisa para vocês, irmãos, na Bíblia, crer é diferente de acreditar, porque acreditar é muito fácil. A gente acredita em tantas coisas, mas não se relaciona, não chega perto para conferir, não sente. Aqui tem a TV Tarobá, aqui na esquina, a gente sabe que por aqui tem ondas que fazem com que essas imagens cheguem até nós, ondas de FM, de AM, de TV, nós acreditamos nisso, a gente vê na TV, porém, a gente não está assistindo TV agora, a gente não vai lá conferir, a gente não tem relacionamento nenhum com essas torres. Então, crer à luz da Bíblia é acreditar, é confiar com toda a nossa força, é nos rendermos, é termos um relacionamento tão profundo com Deus que nos tornemos adoradores e a gente consegue trazer uma vida com a cultura celestial para nós, mesmo estando aqui na terra. Uma vida com proporções divinas, guiadas pelo poder do Espírito Santo. Então, crer em Jesus é se render à sua vontade, boa, perfeita e agradável. Ter um relacionamento íntimo com Ele e confiar de todo o nosso coração que Ele é o nosso Redentor. E alguns estudiosos
que estudaram essa palavra no original antigo, no hebraico, eles dizem que crer nesse contexto não é crer somente no passado ou no presente, é crer e continuar crendo para a eternidade. Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expectativa de Deus é que nós creiamos, porque senão nada que Jesus fez na cruz vai se transformar em vitórias para aquele que não crê. Nós temos que entender esse amor. Pastor, eu já sei disso. Você está procurando viver isso? Ou quando vem o desespero, você faz tudo pelas suas próprias forças? Você não lembra que o Senhor está batendo a porta, querendo ouvir a tua voz, querendo que você abra o teu coração para Ele entrar e ser o teu auxílio poderoso? Vocês acham que Davi foi sozinho enfrentar aquele gigante para ganhar status de rei, para mostrar que ele era forte, que ele era bom na pedra? Não. A palavra mesmo diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Então que a palavra possa nos lavar nessa noite de tudo aquilo que às vezes não damos muita atenção, passamos desapercebido, mas o Senhor pediu para nós fazermos a ceia periodicamente, para trazermos à memória isso que nós estamos falando aqui. Senão corremos o risco de passar batido. Por isso que a igreja sempre tem que bater nessa tecla: a morte e ressurreição de Cristo. Senão nós vamos estar tomando aqui do cálice, comendo do pão, sem o discernimento, só como um ritual. Que a palavra possa nos trazer essa profundidade de ter esse relacionamento com Deus, dia, noite, com dor, sem dor, calor, com frio, com chuva, com tempestade, com bonança, com férias, com trabalho. Ele é Deus sempre. Porque o diabo, ele vai investir sempre, irmãos, no materialismo, no dinheiro, na fama, no reconhecimento, porque ele quer tirar você do foco de Jesus. O diabo quer tirar você, tirar ele do centro da tua vida, quer tirar Jesus do centro da tua vida. Por isso que ele foca nessas coisas, para que e muitos caem. Se nós não vigiarmos, a gente corre o risco de perdermos tudo de bom que Deus tem para conosco, porque o diabo não perde tempo. Ele vem com sofismas, ele vem com mentiras, ele vem com situações para nos tirar do caminho. Mas nós estamos aqui nessa noite, firmes e fortes, relembrando desse sacrifício que Jesus fez. E se nós não tirarmos nossos olhos de Jesus, do nosso Mestre, aquele que deu a vida por nós, nós ficaremos firmes, nós permaneceremos. E se nós permanecermos, a palavra diz, o texto que nós lemos, que nós não vamos perecer. Porque nós estaremos olhando para o alvo, para aquele que é a prova do amor de Deus e tem todo o poder. Então não perca o seu foco, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para aquele que é a prova do amor de Deus sempre, por mais que esteja difícil. E saiba que a ceia representa esse amor consumado que nos abraçou um dia depois daquela morte, após o terceiro dia, quando ele ressuscita, e ele sobe às alturas, e a palavra diz que ele virá para nos buscar em glória, quando tudo isso que é passageiro, que passa tão rápido, passar, nós estaremos com o nosso Redentor, se nós permanecermos firmes, não crermos em homens que são falhos, nem em circunstâncias, porque a expectativa dele é que nós creiamos de todo o coração, de toda a alma, no teu poder, na tua graça, e a fé é um dom de Deus que pode ser aperfeiçoada dia após dia. Amém? Creia que ele tem o melhor para você, meu querido, minha querida. 1 Coríntios 2,9 nos retrata isso. Olho nenhum jamais viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olho nenhum jamais viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É sobrenatural. Ninguém vai entender o que Deus tem preparado para nós. Então o diabo não tem poder de roubar nossa paz, a nossa esperança, porque a nossa vida está firmada em Jesus e nada vai nos separar do amor de Cristo.
João 7,38 nos diz que aquele que crê, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Jesus é essa água da vida, mas nós temos que ter sede, senão nada vai adiantar. Jesus está disposto gratuitamente como uma fonte que jorra inesgotavelmente, que nos purifica, que lava a nossa alma e que nos dá dessa água da qual nós nunca mais teremos sede, que é o teu Espírito Santo selado em nós depois do sacrifício dele naquela cruz. Esse é o Jesus que foi a prova do amor do nosso Senhor quando ele decidiu salvar a humanidade do pecado original, resgatar aquilo que o homem havia perdido lá no Éden. Amém? Então a expectativa é que nós creiamos, expectativa de Deus, mesmo com circunstância adversa, como nós temos muitas delas hoje. Amém? E nós vamos agora concluir para que possamos tomar a ceia. Amém? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que você pode ter a tua fé fortalecida através da palavra, a tua vida restaurada, vindo daquele que deu a vida por nós, como nós lemos aqui em João 3,16, porque o amor de Deus não foi apenas verbal. Quantos de nós aqui, eu creio que todos, já tivemos um amor que foi apenas verbal, quando era para pôr em prática, sumiu. Aquele amor de rede social, aquele amor de falácia, que quando você vai contar com a pessoa não está mais ali, a pessoa te traiu, a pessoa te abandonou. Mas esse amor de Deus, ele foi com uma atitude tão grande que ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. E no terceiro dia vem a ressurreição, que é o alicerce onde a nossa fé está firmada, a ressurreição de Cristo. Se ele não houvesse ressuscitado, nada do que nós estamos falando teria valor, mas ele ressuscitou e teve prova de que ele esteve aqui ressurreto entre os discípulos e passou 40 dias ainda ensinando antes de ascender aos céus, e voltará gloriosamente no grande dia para nos salvar. Então, recapitulando o de hoje, a maior atitude de Deus, o amor, a prova do seu amor, Jesus, a expectativa de Deus para conosco, que creiamos, e no final, o projeto de Deus para o homem é a vida eterna, que é a maior dádiva que Ele nos deu, porque nós nos encontraremos com Ele na glória. E temos algo além da nossa imagem que Deus quer, que é o nosso interior. Então não se preocupe muito com a aparência, não tente impressionar pessoas, nem ser refém da opinião alheia, que isso acaba conosco, mas que nós possamos firmar nossa mente e coração, nossos olhos para que pode nos salvar, só Ele que pode te salvar. E só tem um que olha para você com olhos de amor verdadeiro, sem inveja, sem querer estar no teu lugar, sem querer puxar o teu tapete. Tem um que vai te olhar para sempre, com amor verdadeiro, amor eterno, amor sem interesse. Receba nessa noite desse amor que só Ele tem. Ele é a prova de amor, do amor de Deus pela humanidade. E nós lemos nessa noite: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê no amor de Deus como a maior atitude para a tua vida? Você crê que Cristo é a prova do amor de Deus? Amém? Você sabe que Deus quer que você creia, Ele confia em você, nós vamos crer, e você sabe que a maior dádiva que nós temos é a eternidade. Quando a Bíblia fala lá em Eclesiastes, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, Ele não nos deixou na mão, Ele materializou isso enviando Jesus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que você possa ficar com essa palavra como um memorial do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E lembre sempre de cada palavra que foi pregada aqui na série Jesus é. E no final saber que depois de tudo Ele cumpriu a missão, que foi morte e morte de cruz, por pessoas que não mereciam, como eu e você. Que o Senhor você possa nessa noite receber do amor ágape
de Deus, sem interesse, do amor incondicional, sem acepção. Sinta Ele tocando agora na tua cabeça, e essa virtude saindo de Jesus, entrando no teu coração, na tua alma, passando pelos teus vasos sanguíneos, sobre o teu entendimento, sobre os teus passos. E sabe que você que é cristão, você que crê, você que se batizou, que vai herdar a vida eterna, saiba que Ele não te abandona, que apesar desse amor não ser destituído de dor, Ele vai nos capacitar sempre para superá-la. Que ao tomar nessa noite desse cálice e comer desse pão, possamos refletir do amor maior, mas não pensarmos na morte, mas na vida, porque Ele vive, o nosso Redentor vive e reina para sempre e virá para nos buscar no grande dia, eu e você, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Receba do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu quero que você se levante e, se puder, feche os teus olhos e reflita sobre a essência do amor de Deus que está em João 3,16, sobre tudo que Jesus fez pela tua vida e vai fazer ainda, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e nós o amamos de todo o coração. Ele tem preparado o melhor para nós. Nós vamos atravessar o mar, mesmo com tempestades às vezes, e chegarmos do outro lado, que é o propósito de Deus para conosco. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor enquanto nós vamos daqui a pouquinho já estar preparando a ministração da ceia. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é,
tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, e teu é o reino, tu é a glória, e acima de tudo nome está. Tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará, e teu é o reino, só tu é a glória, e acima de tudo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Permaneça com os teus olhos fechados. Espírito Santo se faz presente em nosso meio nessa noite de ceia. O amor insondável, incondicional de Jesus está sobre a tua vida, para hoje e para todo sempre. Senhor, não permita que jamais possamos esquecer do amor maior, o amor que nos amou primeiro, Senhor, e que é o motivo pelo qual estamos aqui, Senhor, na tua casa te adorando, Senhor, fortalecendo a nossa fé, Senhor. Nós te damos graça porque as trevas não prevalecem sobre a luz, e o Senhor Jesus, que é a prova desse amor, é a luz que irradia o mundo, é a luz que protege, é a luz que guarda, é a luz que abençoa, é a luz que livra, é a luz que mostra o caminho, é a luz da redenção, do amor incondicional do Pai, que não poupou o teu Filho por amor a nós. Pai, fortaleça a nossa fé a cada dia, Senhor, porque a fé é um dom do Senhor, Pai, é um dom gratuito que o Senhor nos dá. Estamos debaixo dessa graça, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, para que jamais questionamos o teu santo nome, o teu poder, mas que possamos nos render ao Senhor, Pai, adorar ao Senhor e ter esse relacionamento, Senhor, trazer essa vida, Senhor, celestial para a terra, para os nossos passos, para os nossos afazeres, para a nossa família, Senhor. Pai, cubra com o teu sangue poderoso cada família aqui representada, Senhor. Continue guardando e curando, Pai, de toda enfermidade, Pai, física, emocional e espiritual. Dá entendimento, Senhor. Traz um batismo de entendimento para todos nós, Pai, para que possamos prosseguir firmes para o alvo, para o grande dia, Pai. Faz de nós o povo remanescente, Pai, que não retrocede, que não desiste, mas que avança em fé, avança para todo o propósito, Pai querido. Nós te louvamos nessa noite, Pai, e queremos participar desse memorial da Santa Ceia nessa noite, com entendimento do que nós estamos fazendo, desse ato, Senhor, que o Senhor pediu para que fizéssemos aqui, Pai. E aqui, com toda reverência, com o coração quebrantado, que nós vamos fazer isso nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém e amém. Vamos aplaudir nosso Deus nessa noite? Amém? Amada igreja, se assente um minutinho, nós vamos para a cerimônia da ceia e louvado seja Deus por essa palavra que encheu o nosso coração do amor de Deus, o amor eterno. E participar da ceia, por que nós participamos? O pastor já falou aqui. Participar da ceia é participar da vida de Cristo, fluindo em nós todos os dias. E é importante demais a ceia, porque na verdade, ela não é só importante, ela é essencial para a vida do cristão. Um cristão não caminha sem a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o cálice da bênção da vida e a maior manifestação do amor de Deus, o que foi pregado nessa noite. Ele entregou o corpo do Filho, o único Filho, por amor a nós. Então toda a reverência, todo o amor e toda a prioridade nós devemos dar para a ceia do Senhor. Amém? Eu quero te convidar nesse momento. Eu vou ler a palavra e em seguida eu quero te convidar, terminando a leitura da palavra, quem puder se ajoelhar e tirar um minutinho de oração, se esvaziando, se arrependendo, agradecendo e dizendo: Senhor, eu preciso entender. Eu preciso entender a ceia como parte da minha vida. A ceia não é quando eu quero, a ceia é porque eu preciso dela. Amém? Palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, ele deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nesse momento eu te convido, você que pode, se ajoelhar um instantinho, fazer a sua entrega de coração, se autoexaminar nesse momento. Aleluia, Jesus, santo, santo. Você que já terminou, quiser ficar em pé, eu quero chamar os casais que vão abençoar servindo a ceia nessa noite aqui para frente, para juntos nós consagrarmos os elementos da ceia. Esse amor leal, justo e verdadeiro, esse amor incondicional por cada um de nós. Vamos preparar o nosso coração para receber vida na nossa alma, no nosso espírito e no nosso físico. A vida de Cristo fluindo em nós. O corpo e o sangue do nosso amado Jesus, representado nos elementos. Vamos consagrar. A igreja pode ficar em pé, estender as mãos em concordância com a oração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e levantamos ao céu os elementos que representam o Teu corpo que foi para aquela cruz por amor a nós, para a remissão dos nossos pecados. Só Tu sabes, Senhor, o merecimento de cada um, mas não existe esse merecimento. Nós merecíamos a condenação, e o Senhor veio com a Tua salvação sobre nós, preparando um novo e vivo caminho para aqueles que são Teus. Abençoe, Senhor, o cálice que representa o Teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que foi derramado em favor de cada um de nós. Senhor, abençoe também o pão
que representa o teu corpo, que foi ultrajado, transpassado naquela cruz, violentamente açoitado. Mas esse corpo no terceiro dia foi glorificado. Esse corpo foi renovado pelo poder do Pai, que ama com amor indelével, que ama com amor incondicional. Que a tua igreja receba vida, ceando nessa noite. Receba força e alegria, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, vamos nos posicionar em 2 filas e procurar grupos para tomar a ceia juntos. Não tome a ceia sozinho. Faça grupos. E depois que todos tiverem se servido, nós vamos juntos ceiarmos. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Todos inseridos num grupo, todos servidos. Então, com essa canção queimando em nosso coração, nós vamos agora beber do cálice, comer do pão, e o nosso coração declarando aleluia. Pode ceiar, irmãos. Quero chamar o Rafael. Aleluia. Quero convidar a igreja a fechar os olhos nessa hora. Espírito Santo, que o Senhor venha trazer à nossa memória mais uma vez o quão grande é o seu amor por nós, Senhor. Que nessa Santa Ceia nós consigamos relembrar, Pai,
todos os motivos que o Senhor estava ali conosco, todas as situações que passamos, que provou que o seu amor estava conosco, Senhor. Nos momentos difíceis, nos momentos de sequidão, Senhor, nos lembra do seu sacrifício todos os dias, nos nossos momentos de dificuldade. Lembra das cicatrizes que temos, Senhor, das cicatrizes que temos, que o Senhor nos fez passar, que o Senhor nos ajudou a passar, Senhor. Nos ajude a compreender a profundidade do seu amor por nós. Nos ajude a compreender a profundidade do seu amor por nós, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma vez temos o privilégio de cear mais uma vez, de participar do teu corpo e do teu sangue, Pai, tirando toda a impureza do nosso corpo, da nossa alma, limpando o nosso interior, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas nessa noite. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Que em nosso coração sempre tenha um aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Enquanto você canta, adore. Não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Seu irmão a paz do Senhor e uma semana cheia da presença de Deus na vida, na saúde e na casa de todos vocês. Vão na paz de Cristo, recebam alegria e adorem ao Senhor em todo o tempo. Amém? Louvado seja Deus.